Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando prosseguimento a esse módulo de resolução de exercícios, vamos falar hoje das colisões, aplicando tudo o que nós vimos a respeito da quantidade de movimento. O aluno que ainda não domina esse tema deve procurar a aula específica acerca desse assunto. Para isso eu vou deixar aqui um card que vai remetê-los diretamente a esse conteúdo. Vamos ao nosso primeiro exercício de aplicação. A figura representa a geometria de uma colisão entre duas bolas de massas 4 kg e 3 kg. Os módulos das componentes da velocidade da bola de massa MA nas direções x e y após a colisão valem em metros por segundo, respectivamente. Bom, inicialmente, a gente precisa entender que a única bola que está em movimento antes da colisão é a bola A. E ela se movimenta na direção do eixo X, não havendo movimento na direção do eixo Y. E, portanto, a quantidade de movimento na direção do eixo X será a quantidade de movimento da bola A, que é igual à massa da bola A vezes a velocidade da bola A antes da colisão. Aqui nós teremos 4, que é a massa de A, vezes 5, que é a sua velocidade antes da colisão, e, portanto, 20 kg e metros por segundo. Essa é a quantidade de movimento na direção X. Lembrar mais uma vez que somente a bola A se movimenta na direção X. Na direção Y, a quantidade de movimento antes da colisão é nula. Isso porque a bola A não tem movimento na direção Y, apenas na direção do eixo X. E, portanto, a quantidade de movimento na direção Y é nula. Bom, aqui nós temos o vetor que representa a quantidade de movimento da bola B. E eu posso encontrar a quantidade de movimento da bola B após a colisão, fazendo a massa da bola B vezes a velocidade da bola B após a colisão. Ou seja, a massa da bola B, que é 3, vezes a velocidade da bola B após a colisão, que é 4. Isso vai me dar 12 kg e metros por segundo. Essa é a quantidade de movimento da bola B após a colisão. Lembrar que após a colisão, ambas as bolas estão em movimento. Bom, agora eu tenho aqui a quantidade de movimento, o vetor quantidade de movimento da bola B na direção X após a colisão. E tenho aqui o vetor quantidade de movimento da bola B na direção Y após a colisão. Vale lembrar que essas componentes têm origem na quantidade de movimento da bola B após a colisão, que é o que nós temos aqui. Esse vetor é a quantidade de movimento da bola B após a colisão. Com isso, eu consigo encontrar as componentes Q'Bx e Q'By. Ou seja, a quantidade de movimento da bola B na direção X após a colisão e a quantidade de movimento da bola B na direção Y após a colisão. Eu terei a quantidade de movimento da bola B após a colisão vezes o cosseno de 30 e a quantidade de movimento da bola B após a colisão vezes o seno de 30. Vamos ver por quê? Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Se eu fizer o cateto oposto, que é Q'By, dividido pela hipotenusa, eu estarei encontrando o seno de 30 e, portanto, para achar Q'By, eu uso o seno de 30. Se eu fizer o cateto adjacente Q'Bx dividido pela hipotenusa Q'B, eu estou encontrando o cosseno de 30 e, portanto, Q'Bx será Q'B vezes o cosseno de 30. Bom, Q'B nós encontramos aqui, é 12. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E, portanto, a quantidade de movimento da bola B na direção X depois da colisão será igual a 6 raiz de 3 kg e metros por segundo. Já na direção Y, nós teremos 12 vezes meio, porque o seno de 30 é meio. Ou seja, 6 kg e metros por
segundo. Essa é a quantidade de movimento da bola B na direção y após a colisão. Pois bem, de posse dessa informação, eu consigo encontrar a quantidade de movimento da bola A, tanto na direção x quanto na direção y após a colisão. E é isso que eu vou fazer, ó. A quantidade de movimento na direção x antes da colisão é a quantidade de movimento da bola A na direção x. Somente a bola A se movimenta antes da colisão. E isso será igual à quantidade de movimento da bola A na direção x após a colisão, mais a quantidade de movimento da bola B na direção x após a colisão. Ou seja, a quantidade de movimento antes da colisão, que é 20, será igual à quantidade de movimento da bola A na direção x após a colisão, mais 6 raiz de 3, que é a quantidade de movimento da bola B na direção x após a colisão. Com isso, eu terei a quantidade de movimento da bola A na direção x igual a 20 menos 6 raiz de 3 quilogramas e metros por segundo, e isso vai me dar uma quantidade de movimento da bola A na direção x após a colisão de 20 menos 6 raiz de 3 quilogramas e metros por segundo. De posse dessa informação, eu sei que a quantidade de movimento da bola A na direção x após a colisão é a massa de A vezes a sua velocidade na direção x após a colisão. Eu terei que 20 menos 6 raiz de 3, que é a quantidade de movimento da bola A na direção x após a colisão, será igual a 4, que é a massa de A, vezes a velocidade de A na direção x após a colisão. Logo, a velocidade de A na direção x após a colisão será igual a 10 menos 3 raiz de 3 sobre 2 metros por segundo. Aqui basta simplificar esses elementos para obtermos essa velocidade na direção x da bola A. Vamos usar o mesmo procedimento para encontrar a velocidade da bola A na direção y. A quantidade de movimento da bola A na direção y antes da colisão, só a bola A se movimenta antes da colisão, será igual à quantidade de movimento da bola A na direção y após a colisão, mais a quantidade de movimento da bola B na direção y após a colisão. A quantidade de movimento da bola A na direção y antes da colisão é zero, porque não há movimento da bola em direção ao eixo y. Então aqui é zero, igual à quantidade de movimento da bola A na direção y após a colisão, mais 6, que é a quantidade de movimento da bola B na direção y após a colisão. Está aqui, ó. Então eu terei que a quantidade de movimento da bola A na direção y após a colisão será igual a menos 6 quilogramas e metros por segundo. Bom, o que a gente percebe aqui, ó, é que a quantidade de movimento da bola A na direção y após a colisão é esse vetor aqui, ó. E por isso ele é negativo, porque a quantidade de movimento está para o lado oposto da orientação do eixo y. De posse dessa informação, eu consigo também encontrar a velocidade da bola A na direção y após a colisão, porque a quantidade de movimento da bola A na direção y após a colisão será a massa de A vezes a sua velocidade na direção y após a colisão. Ou seja, aqui eu tenho menos 6 igual a 4 vezes a velocidade de A na direção y após a colisão. A velocidade de A na direção y após a colisão, então, será menos 6 quartos, ou seja, menos 3 meios metros por segundo. Então, vamos aqui, ó, vetorialmente, eu tenho aqui a velocidade da bola A na direção y após a colisão, e aqui eu tenho a velocidade da bola A na direção x após a colisão, tá certo? Observe que o vetor velocidade da bola A na direção y após a colisão é negativo porque ele tem orientação contrária ao do eixo y, ok? Por isso o sinal aqui é negativo. Pois bem, mas o problema aqui é o módulo das velocidades, né? Ele me pede aqui, ó, os módulos das velocidades. Então, o módulo da velocidade
da bola A na direção x após a colisão será 10 menos 3 raiz de 3 sobre 2 metros por segundo. Já o módulo da velocidade da bola A na direção y após a colisão será igual a 3 sobre 2 metros por segundo. Aqui apenas eu tenho o sentido, a orientação do vetor velocidade. Em módulo, ele é igual a 3 sobre 2 metros por segundo. Bom, como eu disse inicialmente, a quantidade de movimento na direção x antes da colisão é apenas a quantidade de movimento da bola A, e eu encontro a quantidade de movimento na direção x antes da colisão fazendo a massa de A vezes a sua velocidade antes da colisão, ou seja, 4 vezes 5, 20 kg e metros por segundo. Na direção y não há movimento antes da colisão. A bola A só se movimenta na direção x. Podemos encontrar a quantidade de movimento da bola B após a colisão, fazendo a massa de B vezes a velocidade de B após a colisão. Está aqui, 12 kg e metros por segundo. Achando as componentes na direção y e na direção x da quantidade de movimento da bola B após a colisão, nós vamos chegar a 6 kg e metros por segundo e 6 raiz de 3 kg e metros por segundo, usando aqui o cosseno e o seno do ângulo de 30 graus. E aí, basta eu usar a quantidade de movimento antes da colisão e a quantidade de movimento após a colisão. Lembrar que antes da colisão só a bola A tem movimento e após a colisão ambas as bolas têm movimento e por isso a soma dessas quantidades de movimento. Vamos chegar a uma quantidade de movimento para a bola A na direção x após a colisão de 20 menos 6 raiz de 3 kg e metros por segundo. E com isso a gente encontra a velocidade da bola A na direção x depois da colisão igual a 10 menos 3 raiz de 3 sobre 2 metros por segundo. Usando o mesmo processo, agora fazendo a quantidade de movimento na direção y antes da colisão igual a zero. Como eu disse, não há movimento na direção do eixo y. Igual a soma das quantidades de movimento da bola A e da bola B na direção y após a colisão. Aqui a quantidade de movimento da bola B na direção y após a colisão é 6. Passando 6 para o outro lado, nós vamos chegar a uma quantidade de movimento para a bola A na direção y após a colisão de menos 6 kg e metros por segundo. Usando aqui a quantidade de movimento da bola A na direção y após a colisão igual a sua massa vezes a sua velocidade na direção y após a colisão, a gente vai chegar a uma velocidade para a bola A na direção y após a colisão de menos 3,5 metros por segundo. Bom, como o problema pede o módulo das velocidades, em módulo esse valor permanece o mesmo. Em módulo, menos 3,5 é igual a 3,5 metros por segundo. Esse sinal representa apenas a orientação da velocidade, né? Aqui, ó, nós temos a velocidade da bola A na direção y após a colisão. Observe que ela tem o sentido oposto ao da orientação do eixo y e por isso ela é negativa. Já a velocidade na direção x está aqui, ó. Ela tem o mesmo sentido da orientação do eixo x e, portanto, ela é positiva. Uma esfera de massa m1 e velocidade v desliza sobre um plano horizontal sem atrito. A esfera colide frontalmente com outra esfera de massa m2 que se encontra inicialmente em repouso. Considere o choque elástico, ou seja, E igual a 1. Determine a razão m2 sobre m1 entre as massas das esferas, de modo que após a colisão, as esferas tenham velocidades de mesmo módulo e se desloquem em sentidos contrários. Bom, antes da colisão, nós temos a esfera A com movimento na direção do eixo x e por isso sua velocidade positiva, e a esfera B em repouso. Após o choque, a esfera A se movimenta no sentido contrário ao do eixo x e, portanto, sua velocidade é negativa. A esfera B se movimenta no sentido do eixo x, tendo sua velocidade após a colisão positiva. Observe que o problema me fala que as esferas se deslocam em sentidos contrários após a colisão. Bom, duas informações importantes. Eu sei que o coeficiente de restituição é igual a menos,
a velocidade da esfera A após a colisão menos a velocidade da esfera B após a colisão, dividido pela velocidade da esfera A antes da colisão menos a velocidade da esfera B antes da colisão. Bom, sei também que a massa da esfera A vezes a velocidade da esfera A antes da colisão será igual à massa da esfera A vezes a velocidade da esfera A após a colisão, mais a massa da esfera B vezes a velocidade da esfera B após a colisão. Isso porque antes da colisão só a esfera A tem movimento. Depois da colisão, ambas as esferas têm movimento. Então, pelo princípio da conservação da quantidade de movimento, nós teremos essa equação. Pois bem, nós sabemos aqui que o coeficiente de restrição é igual a 1, porque o problema me diz que o choque é elástico. Então, nós teremos 1 igual a menos a velocidade de A após a colisão. A velocidade de A após a colisão é menos V'. Então, menos V', menos a velocidade de B após a colisão, que é V', dividido pela velocidade de A antes da colisão, que é V, menos a velocidade de B antes da colisão, que é 0. B estava em repouso. Então, nós teremos 1 igual a 2V', menos V', menos V', menos 2V', menos 2V', 2V', dividido por V. V menos 0 é igual a V. Multiplicando V por 1, nós teremos que V é igual a 2V'. Pois bem, aqui nós temos a massa da esfera A vezes a velocidade de A antes da colisão, que é V. E isso será igual à massa da esfera A vezes a velocidade de A após a colisão, que é menos V', mais a massa de B vezes a velocidade de B após a colisão, que é V'. Aqui nós teremos M1 vezes 2V', porque V é igual a 2V', igual a menos M1 vezes V', porque mais vezes menos, menos, mais M2 vezes V'. Aqui eu posso simplificar V' em todos os termos. Ficaremos com 2M1 igual a menos M1 mais M2. Passando menos M1 para o outro lado da igualdade, 3M1 será igual a M2. Logo, M2 sobre M1 será igual a 3. É exatamente isso que o problema me pede. Ele quer a razão da massa da esfera 2 para a massa da esfera 1. Essa razão é igual a 3. Aqui a equação para o cálculo do coeficiente de restrição. O valor de E é 1, porque o choque é elástico. Aqui nós temos menos a velocidade de A após a colisão, que é menos V', menos a velocidade de B após a colisão, que é V'. Então, nós ficamos com menos V', menos V'. Aqui a velocidade de A antes da colisão, que é V. E aqui a velocidade de B antes da colisão, que é 0, porque B estava em repouso. Menos V', menos 2 vezes V'. O sinal negativo antes da fração muda esse sinal para mais. Multiplicando V por 1, nós teremos V igual a 2V'. Pois bem, de acordo com o princípio da conservação da quantidade de movimento, a quantidade de movimento antes da colisão é igual à quantidade de movimento após a colisão. Antes da colisão, somente a esfera A tem movimento, então a quantidade de movimento é o movimento da esfera A. Já após a colisão, ambas as esferas estão em movimento e, portanto, a quantidade de movimento é a soma das quantidades de movimento das duas esferas. Bom, aqui eu tenho a velocidade de A antes da colisão, aqui a velocidade de A após a colisão e aqui a velocidade de B após a colisão. Teremos que V é igual a 2V', tá aqui, fiz essa substituição. Simplificando V' em todos os termos, nós vamos ficar com 2M1 mais M1, passando menos M1 para o outro lado, 3M1,
igual a M2. E, portanto, M2 sobre M1 será igual a 3. Essa é a razão que o problema queria, a razão M2 sobre M1, entre as massas da esfera B e a esfera A. Uma partícula incide obliquamente sobre uma superfície fixa S, sendo V1 sua velocidade no momento em que atinge S e V2 sua velocidade logo após a colisão. Supondo a superfície S lisa, determine o valor do coeficiente de restrição em função das tangentes dos ângulos alfa e beta. Bom, do nosso estudo sobre movimento não vertical, a gente sabe que quando a componente está na horizontal, na direção do eixo x, as velocidades são constantes, porque se trata do movimento uniforme. Nessa direção, nós temos o movimento uniforme, portanto, a velocidade 1 na direção x será igual à velocidade 2 na direção x. Aqui nós temos o ângulo alfa, que é esse mesmo ângulo aqui, e aqui nós temos o ângulo beta, que é esse mesmo ângulo que está aqui. Pois bem, aqui nós temos um triângulo retângulo formado por V1 na direção y, V1 na direção x e V1. Então, a tangente de alfa será V1 de x, ou seja, a velocidade 1 na direção x, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que é a velocidade 1 na direção y, V1 de y. Bom, para encontrarmos a tangente do ângulo beta, eu vou considerar esse triângulo retângulo aqui, ó, onde a velocidade 2 na direção x é um cateto oposto e a velocidade 2 na direção y é o cateto adjacente ao ângulo beta. E, portanto, a tangente de beta será a velocidade 2 na direção x dividido pela velocidade 2 na direção y. Dividindo essas duas equações membro a membro, nós teremos a tangente de alfa sobre a tangente de beta igual a velocidade 1 na direção x sobre a velocidade 1 na direção y, dividido pela velocidade 2 na direção x sobre a velocidade 2 na direção y. Bom, mas nós dissemos que a velocidade 2 na direção x é igual à velocidade 1 na direção x. E, portanto, a tangente de alfa sobre a tangente de beta será igual a V1 na direção x sobre V1 na direção y, dividido por V1 na direção x sobre V2 na direção y. Troquei aqui V2 na direção x por V1 na direção x, uma vez que elas são iguais. Pois bem, aqui eu vou fazer a tangente de alfa sobre a tangente de beta igual a uma divisão de frações. Como é que a gente faz uma divisão de frações? A gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. E aqui eu posso fazer essa simplificação. A velocidade 1 na direção x pode ser simplificada pela velocidade 1 na direção x. Então, a gente fica com a tangente de alfa sobre a tangente de beta igual a velocidade 2 na direção y dividido pela velocidade 1 na direção y. Mas a gente viu na nossa aula teórica que o coeficiente de restrição é a velocidade 2 na direção y dividido pela velocidade 1 na direção y. Lembrar que apenas as componentes que são perpendiculares à superfície podem ser usadas nesse cálculo. E são elas a velocidade 1 na direção y e a velocidade 2 na direção y. Logo, a gente pode afirmar que a velocidade 2 na direção y será o coeficiente de restrição vezes a velocidade 1 na direção y. E como eu tenho aqui a velocidade 2 na direção y, eu posso fazer essa substituição. Então, nós teremos aqui a tangente de alfa sobre a tangente de beta igual ao coeficiente de restrição vezes a velocidade 1 na direção y, dividido pela velocidade 1 na direção y. E aqui eu posso fazer essa simplificação.
Logo, eu terei que a tangente de α será igual ao coeficiente de restrição vezes a tangente do ângulo β. Era exatamente isso o que o problema queria, pois ele pede o coeficiente de restrição em função das tangentes dos ângulos α e β. Como eu disse no slide anterior, aqui nós temos um triângulo retângulo, aqui nós temos o ângulo α, o cateto oposto, que é a velocidade 1 na direção x, e o cateto adjacente, que é a velocidade 1 na direção y. E, portanto, a tangente de α será o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Como na horizontal o movimento é uniforme, a velocidade 2 na direção x será igual à velocidade 1 na direção x, exatamente o que a gente viu lá no movimento não vertical. A tangente do ângulo β, está aqui o ângulo β, ó, também é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é a velocidade 2 na direção x e o cateto adjacente é a velocidade 2 na direção y. Portanto, a velocidade 2 na direção x dividido pela velocidade 2 na direção y. Mas nós dissemos aqui que a velocidade 2 na direção x é igual à velocidade 1 na direção x. E, portanto, fizemos essa substituição. Logo, a razão entre a tangente de α e a tangente de β será a velocidade 1 na direção x dividido pela velocidade 1 na direção y, dividido pela velocidade 1 na direção x, dividido pela velocidade 2 na direção y. Fazendo essa divisão de frações, repetindo a primeira fração e multiplicando pelo inverso da segunda, nós teremos que a razão entre a tangente de α e a tangente de β será a velocidade 2 na direção y dividido pela velocidade 1 na direção y. Nós vimos na nossa aula teórica que o coeficiente de restrição é igual à velocidade após a colisão na direção y dividido pela velocidade antes da colisão na direção y. Lembrar que a gente só pode utilizar essa equação para as componentes que são perpendiculares à superfície, que é o caso das componentes na direção y. E, portanto, nós teremos que a velocidade 2 na direção y é igual ao coeficiente de restrição vezes a velocidade 1 na direção y. É o que está escrito aqui. Fazendo a substituição nessa equação, nós teremos que a tangente de α sobre a tangente de β é igual ao coeficiente de restrição vezes a velocidade 1 na direção y dividido pela velocidade 1 na direção y. Fazendo essa simplificação, teremos que a razão entre a tangente de α e a tangente de β é o próprio coeficiente de restrição, e eu posso aqui multiplicar a tangente de β por ele, ficando com a tangente de α igual ao coeficiente de restrição vezes a tangente de β. É isso que o problema me pede, o valor do coeficiente de restrição em função das tangentes dos ângulos α e β. Um projétil de massa 20 gramas atinge um bloco de massa 480 gramas que está apoiado sobre uma superfície horizontal sem atrito e é encostado a uma mola de constante elástica, K igual a 2 vezes 10 a quarta newtons por metro. Antes da colisão, a mola não estava deformada e, após a colisão, o projétil fica incrustado no bloco. Sabendo que a velocidade inicial do projétil é de 400 metros por segundo, calcule a deformação máxima da mola. Bom, inicialmente, a gente sabe que a massa do projétil, que é 20 gramas, é igual a 0,02 kg, passando para a unidade do Sistema Internacional de Medidas. E a massa do bloco, que é de 480 gramas, é igual a 0,48 kg. Bom, inicialmente, só o projétil tem movimento. Então, como a quantidade de movimento antes da colisão é igual à quantidade de movimento depois da colisão, a gente pode dizer que a massa do projétil vezes a velocidade inicial do projétil, só o projétil tem movimento antes da colisão, é igual à massa do bloco mais a massa do projétil. Como o projétil fica incrustado no bloco, eles viram um só corpo, vezes a velocidade do conjunto bloco-projétil. Bom, a massa
do projétil, nós vimos que é 0,02 kg, vezes 400, que é a velocidade inicial do projétil, o problema me falou. Isso será igual a 0,48, que é a massa do bloco, mais 0,02, que é a massa do projétil, vezes a velocidade final do conjunto. Aqui nós teremos 8, aqui nós teremos 0,5 vezes V, 0,48 mais 0,02. Então, a velocidade do conjunto bloco-projétil será de 16 metros por segundo. Bom, mas não é isso que o problema deseja. Ele quer saber qual é a deformação máxima da mola. Mas observe que toda a energia cinética do projétil será transferida para a mola com o impacto do projétil no bloco. Isso nos leva a afirmar que toda a energia cinética presente no projétil se transformará em energia potencial elástica da mola, deformando a mola. A energia cinética, a gente sabe que é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Nesse caso, nós estamos falando da massa do conjunto bloco-projétil. Então, a massa do conjunto vezes a velocidade do conjunto ao quadrado sobre 2. Essa é a energia cinética do conjunto bloco-projétil quando o bloco é atingido pelo projétil, ficando o projétil incrustado no bloco. E isso será igual à energia potencial elástica da mola, que é Kx2 sobre 2. Bom, aqui nós podemos fazer essa simplificação com o denominador. Teremos 0,48, que é a massa do bloco, mais 0,02, que é a massa do projétil, vezes 16 ao quadrado, velocidade essa que nós encontramos aqui, igual à constante elástica da mola, que é 2 vezes 10 à quarta, vezes a deformação da mola, que é o que se deseja. Bom, aqui nós teremos 0,5 vezes 256, 16 ao quadrado. Isso será igual a 2 vezes 10 à quarta, vezes a deformação da mola ao quadrado. Teremos aqui 128, 0,5 vezes 256, e isso dividido por 2 vezes 10 à quarta. E isso será igual à deformação da mola ao quadrado. Bom, daqui nós tiramos que x ao quadrado será igual a 2 à sétima dividido por 2 vezes 10 à quarta. Isso porque 128 é 2 à sétima. Indo aqui para cima, ó, nós teremos x ao quadrado igual divisão de potências de mesma base, 2 à sétima dividido por 2. Basta repetir a base e subtrair os expoentes. 7 menos 1, 6. Passando 10 à quarta para o numerador da fração, 10 a menos 4. Bom, então, x será igual a raiz de 2 à sexta vezes 10 a menos 4. E isso vai dar 2 à terceira vezes 10 elevado a menos 2. Sabemos que 2 à terceira é igual a 8 e que 10 elevado a menos 2 é 0,01. X será, então, 0,08 metro, 8 vezes 0,01, ou ainda x será igual a 8 centímetros. Essa é a deformação da mola nessa situação apresentada. Bom, todos os cálculos aqui representados, a transformação da massa do projétil e da massa do bloco em quilogramas, aqui o princípio da conservação da quantidade de movimento. No início, só o projétil está em movimento, então a quantidade de movimento inicial antes da colisão é apenas a quantidade de movimento do projétil. Após a colisão, a quantidade de movimento do conjunto bloco-projétil, porque o problema me diz que o projétil fica incrustado no bloco, entrando ambos em movimento como um corpo só. Por isso nós estamos aqui somando as massas. Encontraremos a velocidade do conjunto de 16 metros por segundo. Aqui a energia cinética do conjunto bloco-projétil. Ao atingir o bloco, o projétil e o bloco viram um único corpo, entrando ambos em movimento. E essa energia cinética se transformará
totalmente em energia potencial elástica, deformando a mola, ficando assim armazenada nela. Aqui a massa do bloco, a massa do projétil, aqui nós simplificamos os denominadores. Aqui a constante elástica da mola, que o problema me deu. E aqui a deformação ao quadrado, que é o que o problema deseja. Fazendo os devidos cálculos, nós chegaremos a uma deformação de 8 centímetros. Uma bolinha A de massa 400 gramas está em repouso sobre uma superfície horizontal S sem atrito. Uma bolinha B, com massa de 600 gramas e velocidade VB de módulo 8 metros por segundo, colide elasticamente com A. A bolinha A colide elasticamente com a parede P e, na volta, colide pela segunda vez com B a distância x da parede. Desprezando os tamanhos das bolinhas, calcule o valor de x. Bom, inicialmente, o esquema nos mostra que a distância da bolinha B até a parede era de 70 centímetros. Notem que a bolinha A, após colidir com a bolinha B, vai até a parede e volta para colidir com a bolinha B pela segunda vez. Ao espaço entre a parede e a posição em que se dá a colisão entre as bolinhas pela segunda vez, nós chamaremos de x. E, portanto, nós chamaremos a distância percorrida pela bolinha B da primeira colisão até a segunda de d menos x, ou seja, essa distância total menos esse pedaço que eu chamei de x. Pois bem, eu vou transformar a massa da bolinha A, que é de 400 gramas, em quilograma, 0,4 kg. E vou fazer o mesmo com a bolinha B. A massa dela era de 600 gramas, vamos transformá-la para 0,6 kg. Bom, inicialmente, a única bolinha que estava em movimento era a bolinha B, e, portanto, a quantidade de movimento inicial era a quantidade de movimento da bolinha B. Portanto, a massa de B vezes a velocidade de B era a quantidade de movimento antes da colisão. Após a colisão, as duas bolinhas entram em movimento e, portanto, após a colisão, a quantidade de movimento é a soma das quantidades de movimento de A e de B. Ou seja, a massa de A vezes a velocidade de A após a colisão, mais a massa de B vezes a velocidade de B após a colisão. Bom, aqui nós temos a massa de B, 0,6, vezes a velocidade de B, 8 metros por segundo. Isso será igual a 0,4, que é a massa de A, vezes a velocidade de A após a colisão, mais 0,6, que é a massa de B, vezes a velocidade de B após a colisão. Aqui eu posso simplificar todo mundo dividindo por 0,2, e aí nós chegaremos a 2 vezes a velocidade de A após a colisão, mais 3 vezes a velocidade de B após a colisão, igual a 24. Bom, o problema me disse que todas as colisões são elásticas e, portanto, o coeficiente de restrição é igual a 1. Então, nós teremos E igual a menos V'A menos V'B dividido por VA menos VB. Como o coeficiente de restrição é 1, como nós dissemos, nós vamos escrever 1 igual a menos toda a fração V'A menos V'B dividido por 0 menos 8, porque a velocidade da bolinha A antes da colisão era 0, ela estava em repouso, e B tinha velocidade antes da colisão de 8 metros por segundo. As velocidades após a colisão nós desconhecemos. Então, nós teremos aqui 0 menos 8 dá menos 8, vezes 1 menos 8, igual. Aqui nós teremos a troca dos sinais, menos V'A mais V'B. Passando V'B para o outro lado da igualdade, nós teremos V'A igual a V'B mais 8. Bom, diante disso, eu posso substituir o valor de V'A, que é a velocidade da bolinha A após a colisão, nessa equação aqui de cima. Ó. E é isso que eu vou fazer. Eu vou escrever 2 vezes V'B mais 8, mais 3 V'B igual a 24. Aplicando a propriedade distributiva, eu terei 2 V'B
mais 16 mais 3v' igual a 24. 5v' será igual a 24 menos 16, ou seja, 8v' será igual a 1,6 metros por segundo. Basta dividir 8 por 5. Bom, essa é a velocidade da bolinha B após a colisão. Com isso, eu posso voltar a essa equação, substituindo o valor de V'B e encontrando o valor de V'A. Eu terei V'A igual a 1,6 mais 8, portanto, a velocidade da bolinha A após a colisão será de 9,6 metros por segundo. Essa é a velocidade da bolinha A após a colisão e aqui a velocidade da bolinha B após a colisão. Mas ele quer saber o valor de x, o valor percorrido pela bolinha A da parede até a segunda colisão com a bolinha B. Bom, mas não é isso que o problema pede, o problema quer o valor de x. Aqui nós temos a distância em centímetros, 70 centímetros, que na verdade é igual a 0,70 metros. A distância percorrida pela bolinha A é a distância de 0,70 metros para ir e mais x até encontrar a bolinha B de novo. Então, a distância percorrida pela bolinha A é de 0,70 mais x. A distância percorrida pela bolinha B, no entanto, é de 0,70 menos x, uma vez que a bolinha B não vai chegar a colidir com a parede. A distância x da parede ela colide uma segunda vez com a bolinha A e, portanto, a distância percorrida por B é a distância total, 0,70 metros, menos a distância percorrida pela bolinha A na volta da colisão com a parede. Observe que isso acontece num mesmo intervalo de tempo. E por isso eu posso dizer que ΔT é igual a 0,70 mais x dividido pela velocidade de A, a distância percorrida por A, dividido pela velocidade de A, que é 9,6. E isso também é igual a 0,70 menos x dividido pela velocidade de B, que é 1,6. Velocidades essas após a colisão. Bom, aqui eu posso aplicar o produto dos meios pelos extremos. Fazendo esse cálculo, nós vamos chegar a um valor de x em metro de 0,5 metro, ou seja, 50 centímetros. Essa é a distância x percorrida pela bolinha A para voltar da colisão com a parede e colidir com a bola B uma segunda vez. Bem, como eu disse, antes da bolinha B colidir com a bolinha A, apenas a bola B tinha movimento e, portanto, a quantidade de movimento antes da colisão é a quantidade de movimento da bola B. Após a colisão, ambas as bolinhas entram em movimento e, portanto, a quantidade de movimento após a colisão é a soma da quantidade de movimento da bolinha A com a quantidade de movimento da bolinha B. Aqui é a massa da bolinha B em quilogramas, aqui é da bolinha A, também em quilogramas, juntamente aqui com a bolinha B novamente em quilogramas, originando essa equação. Usando a equação para o cálculo do coeficiente de restrição, a gente vai chegar a essa outra equação. A velocidade da bolinha A após a colisão será a velocidade da bolinha B após a colisão mais 8. Aqui nós temos 0, porque a velocidade da bolinha A antes da colisão era 0, a bolinha A estava em repouso, e a bolinha B estava com 8 metros por segundo de velocidade, conforme o problema me disse. Bom, de posse dessa equação, eu tenho um sistema de equações e eu posso substituir o valor da velocidade da bolinha A após a colisão nessa equação. Fazendo os cálculos, nós chegaremos a uma velocidade para a bolinha B após a colisão de 1,6 metros por segundo. E aí eu posso retornar a essa equação, substituindo o valor da velocidade da bolinha B após a colisão, encontrando assim a velocidade da bolinha A após a colisão de 9,6 metros por segundo. Bom, mas não é isso que o problema quer. O problema quer o valor de x, que é essa distância aqui, ó, da parede até a colisão da bolinha A com a bolinha B pela segunda vez. Nós temos aqui que a distância era de 70 centímetros e, portanto, 0,7, a distância total da bolinha B até a parede. A bolinha A, após a colisão, percorrerá 0,7 metros e voltará uma distância x até colidir com a bolinha B a segunda vez. Está aqui, ó, a distância percorrida pela bolinha A.
E a bolinha B vai percorrer uma distância que é a de 0,7 metro menos x, que é quando ela encontra a bolinha A pela segunda vez. Tá aqui. É a distância menos x, que é 0,7 menos x. Bom, como o intervalo de tempo é o mesmo para que essas bolinhas percorram essas distâncias, eu posso escrever que ΔT é o espaço percorrido pela bolinha A dividido pela velocidade da bolinha A após a colisão. E isso também é igual à distância percorrida pela bolinha B dividido pela velocidade da bolinha B após a colisão. Está aqui ó, a distância de 0,70 mais x dividido por 9,6, que é a velocidade da bolinha A após a colisão, será igual a 0,70 menos x, tá aqui, dividido por 1,6, que é a velocidade da bolinha B após a colisão. Fazendo os cálculos, nós vamos chegar a x igual a 0,5 metro, e isso é 50 centímetros. Uma bala de massa 20 gramas e velocidade horizontal cujo módulo é 400 metros por segundo atinge e se encrava num bloco de massa 9,98 kg, inicialmente em repouso e suspenso por fios ideais presos ao teto de um aposento, como ilustra a figura. Sendo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a velocidade do conjunto bala-bloco imediatamente após o impacto da bala. Inicialmente, vamos passar a massa da bala para quilogramas, né? Então, se a massa da bala é de 20 gramas, isso equivale a 0,02 quilograma. Bom, a massa do bloco já está em quilograma e, portanto, podemos dizer que a quantidade de movimento antes da colisão será igual à quantidade de movimento após a colisão. Antes da colisão, só o projétil está em movimento, mas após a colisão, tanto o bloco quanto o projétil entram em movimento. Então, antes da colisão, nós temos a massa do projétil vezes a velocidade do projétil, é a quantidade de movimento antes da colisão. Após a colisão, nós temos a massa do projétil mais a massa do bloco vezes a velocidade após a colisão, uma vez que o projétil e o bloco viraram um único corpo após o impacto da bala no bloco. Pois bem, nós vimos que a massa do projétil é 0,02 kg e que sua velocidade horizontal é de 400 metros por segundo, portanto 0,02 vezes 400. A massa do projétil é 0,02, nós já dissemos. A massa do bloco, 9,98 kg. E isso vezes a velocidade após a colisão, a velocidade do conjunto bala-bloco após a colisão. Aqui nós teremos 0,02 vezes 400 igual a 8, 0,02 mais 9,98 igual a 10, e isso vezes a velocidade do conjunto bala-bloco após a colisão. Então, nós teremos a velocidade do conjunto bala-bloco após a colisão igual a 8 sobre 10, e isso é igual a 0,8 metro por segundo. É a velocidade do conjunto bala-bloco instantes depois do projétil ou da bala colidir com o bloco. Bom, como eu disse, a quantidade de movimento antes da colisão é exatamente igual à quantidade de movimento após a colisão, mas antes da colisão só o projétil está em movimento. Após a colisão estão em movimento tanto o projétil quanto o bloco, e por isso a quantidade de movimento antes da colisão é a massa do projétil vezes a sua velocidade. A quantidade de movimento após a colisão é a soma das massas do bloco com a do projétil vezes a velocidade após a colisão. Fazendo os cálculos, chegaremos a uma velocidade para o conjunto bala-bloco igual a 0,8 metros por segundo. Por fim, no item B, ele pede a altura máxima atingida pelo conjunto em relação à posição inicial. Bom, quando o bloco foi atingido pelo projétil, pela bala, ele adquiriu movimento. Na verdade, o conjunto todo adquiriu movimento. E com isso, adquiriu energia cinética proveniente inicialmente do movimento da bala. Essa energia cinética vai se transformar em energia potencial gravitacional à medida que o bloco sobe.
Ao final da trajetória, toda a energia cinética terá sido transformada em energia potencial gravitacional. E por isso, a energia cinética nesse momento será igual à energia potencial lá no final da trajetória. Então, a energia cinética é igual à energia potencial gravitacional. A energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Nesse caso, a massa é a massa da bala mais a massa do bloco vezes a velocidade após a colisão ao quadrado sobre 2. A energia potencial gravitacional ela é igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Nesse caso, a massa é a massa da bala mais a massa do bloco vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Eu posso aqui simplificar as massas, está multiplicando os dois lados da igualdade. Eu ficarei com a velocidade após a colisão ao quadrado, que é 0,8 ao quadrado, dividido por 2, e isso será igual a 10h, porque 10 é a aceleração da gravidade. Nós teremos, então, 0,64, que é 0,8 ao quadrado, dividido por 2, igual a 10h. Teremos que 0,32 é igual a 10h, h será igual a 0,032, ou seja, 0,32 dividido por 10. Isso em metro. Mas ainda posso escrever em centímetros, 3,2 centímetros, se assim eu quiser. Como eu disse, a energia cinética será igual à energia potencial gravitacional. Aqui a energia cinética é a massa, que nesse caso é a massa do conjunto, vezes a velocidade após a colisão ao quadrado sobre 2. A velocidade após a colisão nós encontramos no item A, 0,8. Aqui, de igual modo, a massa do conjunto é a massa do bloco mais a massa da bala, vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Simplifico aqui as massas, fico com a velocidade depois da colisão ao quadrado sobre 2 igual a g vezes h. A velocidade após a colisão é 0,8, encontramos isso no item A. Ao quadrado eu terei 0,64, dividido por 2 igual a 10h. Dividindo 0,64 por 2, nós vamos encontrar 0,32, que dividido por 10 dará 0,032 metro, ou, se a gente ainda quiser, 3,2 centímetros. Essa é a altura máxima atingida pelo conjunto bala-bloco. No nosso próximo encontro, ainda dentro desse grande módulo de resolução de exercícios, vamos falar do centro de massa. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima.